Bem-vindos ao resumo do livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, de Dale Carnegie. Já deixe o seu like para ajudar o canal. Vamos ao resumo. Introdução. No decorrer da história, inúmeras pessoas têm suas vidas limitadas, seus sonhos interrompidos e suas alegrias sufocadas devido a um inimigo silencioso, porém extremamente destrutivo: a preocupação. Em resposta a essa realidade, Dale Carnegie escreveu o livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, uma obra clássica e profundamente prática que já transformou a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Com uma abordagem assertiva e humana, Carnegie explora as raízes das preocupações cotidianas, oferecendo técnicas eficazes que qualquer indivíduo pode aplicar imediatamente. O autor não promete um método milagroso ou soluções mágicas, mas sim estratégias reais baseadas em relatos verídicos, estudos científicos e entrevistas com figuras notáveis. Cada capítulo do livro é um convite direto para que o leitor reavalie seus hábitos mentais, adotando uma nova perspectiva que promova paz interior e clareza diante das adversidades. Entre os diversos ensinamentos valiosos, destacam-se o hábito de viver o momento presente, a importância de enfrentar os fatos sem se perder em especulações negativas, e a necessidade crucial de estabelecer limites claros para as nossas preocupações. Este livro propõe ainda que pequenas mudanças na atitude mental podem gerar grandes transformações na qualidade de vida. Não se trata apenas de eliminar temporariamente o mal-estar, mas de desenvolver um novo estilo de viver, caracterizado pela resiliência, pela aceitação positiva do inevitável e pela habilidade de encontrar soluções criativas para os desafios cotidianos. Parte 1. Fatos fundamentais sobre as preocupações. Na primeira parte do livro, Dale Carnegie aborda os fundamentos essenciais da preocupação, apresentando estratégias eficazes para lidar com esse estado mental tão comum e desgastante. No capítulo inicial, intitulado Viva em Compartimentos de Dias Incomunicáveis, Carnegie apresenta uma ideia simples, porém transformadora: viver plenamente um dia de cada vez. Ele relata uma palestra do famoso médico Sir William Osler, que recomendava aos seus alunos que vivessem a vida em compartimentos hermeticamente fechados. Essa técnica significa não permitir que os arrependimentos do passado ou as ansiedades pelo futuro destruam a capacidade de viver plenamente no presente. Carnegie enfatiza que a preocupação com acontecimentos passados é inútil, já que não podemos modificá-los, e que as preocupações futuras frequentemente são imaginárias ou exageradas, roubando-nos a energia necessária para enfrentar os desafios reais do presente. Ao viver em compartimentos de dias incomunicáveis, é possível concentrar-se plenamente nas tarefas imediatas, alcançando resultados mais eficazes e duradouros, enquanto se reduz significativamente a ansiedade e a tensão emocional. No capítulo seguinte, Uma Fórmula Mágica para Resolver Preocupações, o autor apresenta um método prático e claro para lidar com problemas graves que levam ao desgaste mental e emocional. A fórmula foi desenvolvida pelo engenheiro Willis H. Carrier e consiste em 3 etapas fundamentais. Primeiramente, é necessário analisar corajosamente a situação e identificar o pior cenário possível. Em seguida, aceitar mentalmente o pior caso como algo que, se inevitável, pode ser suportado. Por fim, com serenidade e clareza mental, buscar estratégias que possam melhorar esse pior cenário já aceito. Carnegie destaca que a aceitação inicial nos liberta das amarras psicológicas da ansiedade e cria condições para que o pensamento racional e produtivo volte a prevalecer, permitindo que decisões assertivas sejam tomadas. Essa aceitação inicial reduz drasticamente o nível de estresse mental, abrindo espaço para uma abordagem mais equilibrada e produtiva diante das adversidades. Para ilustrar a eficácia prática desse método, Carnegie compartilha exemplos reais e depoimentos de pessoas que conseguiram evitar
colapsos nervosos e crises profundas ao aceitarem o pior cenário possível e agirem imediatamente para minimizar suas consequências negativas. Ao invés de permanecerem presas em espirais improdutivas de ansiedade, essas pessoas descobriram uma nova energia ao encararem frontalmente suas dificuldades e transformar preocupações destrutivas em ações construtivas. Finalmente, no terceiro capítulo, O que a preocupação pode fazer com você, Carnegie afirma claramente aos leitores os perigos reais e físicos que a preocupação constante impõe à saúde humana. A preocupação prolongada causa danos muito além do desconforto emocional. Ela pode provocar transtornos físicos graves, como úlceras gástricas, hipertensão, problemas cardíacos e até distúrbios mentais mais profundos. O autor relata conversas com médicos e especialistas, destacando pesquisas que apontam que uma parcela significativa das doenças e internações hospitalares é consequência direta ou indireta de preocupações excessivas. Carnegie explica, com exemplos, como o corpo humano reage negativamente ao constante estado de ansiedade e tensão, deixando claro que a preocupação desnecessária, além de não solucionar os problemas reais, enfraquece o sistema imunológico e reduz a resistência física e emocional. Nesse capítulo, são compartilhadas histórias impressionantes sobre indivíduos que adoeceram gravemente simplesmente por não conseguirem controlar suas emoções negativas diante de problemas cotidianos. Esses relatos ressaltam a importância de desenvolver uma disciplina mental sólida e uma atitude equilibrada diante das dificuldades da vida. Carnegie deixa claro que a prevenção dos danos causados pela preocupação começa pela consciência do risco que ela representa para nossa saúde, e que reconhecer esse perigo é fundamental para motivar uma mudança real nos padrões de pensamento e comportamento. Além disso, o autor afirma que a preocupação é uma das maiores responsáveis pelo envelhecimento precoce e pela perda da beleza e da jovialidade nas pessoas. Ao invés de utilizar a energia mental para construir uma vida melhor e mais produtiva, muitas pessoas gastam uma parte significativa de sua energia vital em preocupações inúteis, acelerando o processo de envelhecimento e deterioração física. Um aspecto particularmente preocupante destacado por Carnegie é que muitas das coisas pelas quais nos preocupamos jamais acontecem de fato, ou são eventos cuja probabilidade de ocorrer é tão remota que não deveriam justificar o sofrimento antecipado. Portanto, ele sugere fortemente que façamos uma análise racional das circunstâncias que nos levam à preocupação, evitando desperdiçar nossa energia com coisas que provavelmente jamais se tornarão realidade. Outro ensinamento relevante presente nesta parte é o uso de técnicas específicas para controlar os pensamentos e disciplinar a mente, prevenindo que pequenos problemas se transformem em grandes crises emocionais. Ao desenvolver habilidades de gestão emocional e mental, é possível proteger a saúde física e emocional de danos irreversíveis. A essência da mensagem de Dale Carnegie nesta primeira parte do livro é clara. A preocupação descontrolada é, a tudo primeiro, um desperdício da vida e da energia vital. Ela impede o desenvolvimento pleno das nossas capacidades, rouba nossa paz interior e pode causar danos profundos ao nosso bem-estar físico e mental. Portanto, ao aplicar as técnicas propostas pelo autor, especialmente a de viver em compartimentos hermeticamente fechados e a de aceitar o pior cenário para liberar-se das amarras da ansiedade, podemos transformar nossa vida em uma experiência muito mais rica, saudável e gratificante. Ao concluir a primeira parte, Carnegie prepara o terreno para o restante do livro, no qual detalha estratégias específicas para lidar com situações complexas e pressões emocionais. A base inicial fornecida nos capítulos desta primeira parte é fundamental para entender a abordagem pragmática e eficaz do autor,
que promete levar o leitor não só a evitar a preocupação inútil, mas também a encontrar a verdadeira felicidade através da disciplina mental, da aceitação tranquila dos fatos e da disposição permanente para agir diante das circunstâncias da vida. Essa base, sustentada por ideias testadas ao longo do tempo, constitui o alicerce sobre o qual cada indivíduo pode construir uma vida mais tranquila e verdadeiramente satisfatória. Parte 2. Técnicas básicas para analisar preocupações. Nesta segunda parte do livro, Dale Carnegie concentra-se em fornecer ao leitor ferramentas concretas e métodos práticos para analisar as preocupações de maneira racional e produtiva. A proposta central é ensinar o leitor a encarar os problemas com objetividade, transformando situações que poderiam gerar grande ansiedade em desafios passíveis de solução. Para isso, Carnegie apresenta duas grandes técnicas fundamentais: o método de análise lógica dos problemas e a importância de organizar informações e decisões de maneira eficiente, especialmente no contexto profissional. O autor começa ressaltando que muitas pessoas são consumidas pela preocupação porque permitem que suas mentes fiquem à deriva, pulando de uma preocupação para outra, sem jamais parar para analisar cada questão de maneira lógica e separada. Ele afirma que, ao invés de reagirmos emocionalmente diante das dificuldades, é necessário adotar um procedimento estruturado, baseado em perguntas específicas e na busca ativa por soluções. Carnegie enfatiza a importância de distinguir fatos de suposições, reconhecendo que grande parte das nossas preocupações nasce do hábito de lidar com informações imprecisas ou distorcidas. Uma das técnicas principais apresentadas por Carnegie é o chamado método de análise em 3 etapas. Primeiramente, ele sugere que se pergunte: qual é o problema? Embora pareça simples, Carnegie observa que, frequentemente, as pessoas se preocupam por horas, dias ou até semanas, sem sequer definir claramente o problema que está causando desconforto. A clareza inicial é fundamental, pois permite nomear, delimitar e entender a natureza da preocupação. A segunda etapa consiste em responder à pergunta: quais são as causas do problema? Aqui o objetivo é listar todos os fatores, eventos e condições que podem ter dado origem à situação incômoda. Carnegie recomenda que o leitor faça uma análise detalhada dos fatos, evitando interpretações subjetivas ou baseadas em boatos e sentimentos. Ele destaca que, quanto mais objetiva e detalhada for essa análise, maior será a chance de encontrar uma solução viável. A terceira e última etapa da técnica envolve perguntar: quais são as possíveis soluções? Ao chegar a este ponto, o leitor já possui uma compreensão clara do problema e de suas causas. Agora é hora de pensar em alternativas, listar opções e avaliar consequências. Carnegie sugere que se escreva cada possível solução, avaliando os prós e contras, e que se tome uma decisão informada sobre qual caminho seguir. Este processo reduz drasticamente a ansiedade, pois coloca o foco na ação e na resolução, em vez de permitir que a preocupação continue crescendo sem controle. Carnegie ilustra esse método com exemplos práticos, demonstrando como empresas, executivos e até donas de casa podem utilizar essa estrutura para enfrentar dificuldades do cotidiano. Ele reforça que, ao dividir o problema em partes menores e atacar cada uma delas sistematicamente, qualquer pessoa pode evitar a paralisia típica da preocupação excessiva. Essa abordagem favorece o desenvolvimento de uma postura mais ativa, focada em resultados concretos e na superação dos desafios. Além disso, o autor explora um conceito essencial para o ambiente de trabalho: o valor de sistematizar decisões e informações. Muitas preocupações profissionais, segundo Carnegie, resultam de falhas na organização e no fluxo de comunicação. Para contornar isso, ele apresenta a prática de preparar relatórios sucintos, sempre que houver um problema a ser resolvido, seja por meio de memorandos, fichas ou anotações. O fundamental é que esses relatórios respondam de forma objetiva às seguintes perguntas:
Qual é o problema? Quais são as causas do problema? Quais são as possíveis soluções? E qual solução você sugere? Este método, usado por grandes corporações, tem o poder de eliminar horas de discussões infrutíferas e reduzir drasticamente o nível de preocupação de todos os envolvidos. Um caso ilustrativo citado no livro é o da empresa onde funcionários eram orientados a enviar relatórios resumidos de todos os problemas, já com propostas de solução, ao invés de apenas encaminhar questões e dúvidas aos superiores. Esse procedimento não apenas acelerou a tomada de decisões, como também promoveu um ambiente de trabalho mais produtivo e menos ansioso, pois todos sabiam que as preocupações seriam analisadas de maneira lógica e direcionada. Carnegie destaca que, ao adotar esse padrão de análise, as pessoas desenvolvem um senso de autoconfiança muito maior, pois se sentem capazes de lidar com situações complexas sem se deixar dominar pelo medo ou pela indecisão. Ele mostra que, frequentemente, o simples ato de organizar um problema no papel já reduz seu impacto emocional e possibilita enxergar soluções que antes pareciam inacessíveis. Outro ponto central dessa parte do livro é a crítica ao hábito de adiar decisões. Carnegie explica que a procrastinação alimenta a preocupação, pois mantém a mente presa em ciclos de incerteza e ansiedade. Ao tomar decisões rápidas e bem informadas, baseadas na análise lógica dos fatos, o indivíduo consegue interromper o fluxo de pensamentos negativos e canalizar sua energia para a ação. O autor defende que, mesmo diante de decisões difíceis, é preferível agir com base nos fatos conhecidos do que permanecer indefinidamente atormentado pela dúvida e pelo medo de errar. Para consolidar esses ensinamentos, Carnegie propõe um exercício prático ao leitor. Toda vez que uma preocupação surgir, pare, pegue papel e caneta e responda de maneira estruturada às perguntas fundamentais. Qual é o problema? Quais são as causas do problema? Quais são as possíveis soluções? E qual solução eu proponho? Esse exercício, além de facilitar a resolução de problemas, fortalece a disciplina mental e reduz significativamente o impacto emocional das dificuldades. Por fim, o autor ressalta que, ao treinar o hábito da análise lógica das preocupações, o leitor não apenas resolve seus problemas de forma mais eficiente, como também desenvolve uma postura mais madura e resiliente diante das adversidades. Essa postura se traduz em mais tranquilidade, produtividade e capacidade de enfrentar novos desafios, sem se deixar dominar pela ansiedade. A mensagem central da parte 2 é que as preocupações, por mais ameaçadoras que pareçam, quase sempre podem ser desarmadas quando analisadas com clareza, lógica e objetividade. Ao dominar as técnicas apresentadas, qualquer pessoa pode transformar situações de preocupação em oportunidades de aprendizado, crescimento e superação, tornando-se cada vez menos vulnerável ao estresse e à tensão do dia a dia. O segredo está em adotar uma mentalidade estruturada e proativa, que privilegia a análise racional e a ação consciente como antídotos eficazes contra as preocupações improdutivas. Parte 3. Como acabar com a preocupação antes que ela acabe com você. Na terceira parte do livro, Dale Carnegie aprofunda-se nas técnicas práticas e nos princípios fundamentais para vencer a preocupação antes que ela tenha consequências sérias na vida de qualquer pessoa. Ao longo de 6 capítulos, ele apresenta estratégias testadas e exemplos reais de indivíduos que conseguiram transformar seus padrões de pensamento, conquistando uma vida mais serena e produtiva. Carnegie mostra que a preocupação é um ciclo vicioso alimentado por hábitos mentais prejudiciais, mas que pode ser interrompido por meio de atitudes conscientes e mudanças de postura diante da realidade. No início desta parte, o autor ressalta a importância de esvaziar a mente das preocupações. Muitos indivíduos se prendem a pensamentos obsessivos e desgastantes, tornando-se incapazes de relaxar ou aproveitar momentos de paz. Para lidar com esse padrão, Carnegie sugere uma série de práticas simples, como escrever as preocupações em um papel, conversar abertamente sobre elas com alguém de confiança ou dedicar alguns minutos por dia para refletir sobre o que realmente está sob nosso controle.
O simples ato de externalizar as preocupações, seja falando ou escrevendo, pode aliviar significativamente a tensão emocional, tornando os problemas mais objetivos e gerenciáveis. Outro ponto central abordado por Carnegie é o de evitar permitir que pequenos incidentes ou inconveniências diárias assumam proporções desnecessárias. Ele utiliza a expressão "não deixe os besouros derrubarem você", para ilustrar como detalhes aparentemente insignificantes podem se tornar fontes desproporcionais de ansiedade se não forem devidamente administrados. O autor recomenda desenvolver uma atitude de tolerância e relativização frente aos contratempos cotidianos, aprendendo a distinguir o que realmente merece nossa atenção do que pode ser simplesmente ignorado. Ele ressalta que muitos problemas se dissolvem naturalmente se não lhes dermos uma importância exagerada. A lei dos grandes números, apresentada em um dos capítulos desta parte, é uma ferramenta poderosa para neutralizar preocupações desnecessárias. Carnegie explica que, estatisticamente, a grande maioria das coisas com que nos preocupamos nunca chega a acontecer. Ao analisar a probabilidade real dos eventos temidos, o leitor percebe que gastar energia com preocupações improváveis é um enorme desperdício de tempo e saúde. Ele incentiva o leitor a desafiar suas preocupações com perguntas objetivas como: qual é a chance real disso acontecer? E, se acontecer, qual é o pior desfecho possível? Com essa análise racional, é possível perceber que, muitas vezes, a preocupação não se justifica e que a vida pode ser vivida com mais leveza. Outro conceito fundamental apresentado é o de colaborar com o inevitável. Carnegie afirma que lutar contra fatos consumados é uma das principais fontes de sofrimento emocional. Em vez de gastar energia tentando mudar aquilo que está fora de nosso alcance, o autor sugere que aceitemos o inevitável com serenidade, direcionando nossos esforços para aquilo que ainda pode ser transformado. Essa aceitação não significa resignação passiva, mas sim a compreensão madura de que certas situações não dependem de nossa vontade. Ele cita exemplos de pessoas que encontraram paz ao aceitarem doenças, perdas ou mudanças irreversíveis, passando a investir sua energia em novas oportunidades e em adaptações construtivas. Em outro capítulo, Carnegie aborda a ideia de impor um limite às perdas decorrentes das preocupações. Muitas pessoas, segundo o autor, ficam presas em dilemas intermináveis, revisitando mentalmente situações passadas ou possibilidades futuras, o que apenas prolonga o sofrimento e a indecisão. O segredo está em estabelecer um prazo para a reflexão e, após esse período, tomar uma decisão firme, aceitando as consequências e seguindo em frente. Carnegie apresenta relatos de empresários, profissionais e pessoas comuns que melhoraram consideravelmente a qualidade de vida ao aprenderem a definir esses limites e a não desperdiçar tempo com questões já decididas. O princípio de não tentar serrar serragem é outro ensinamento marcante desta parte. O autor utiliza essa metáfora para ilustrar a inutilidade de se preocupar com o passado. Assim como não é possível transformar novamente em madeira a serragem resultante de um corte, não há como mudar o que já aconteceu. Carnegie reforça que a fixação no passado é uma das formas mais destrutivas de preocupação, pois consome energia vital e impede o progresso. Ele encoraja o leitor a aprender com as experiências anteriores, mas a não se deixar aprisionar por elas. O importante é usar o passado como referência para agir melhor no presente, e não como fonte interminável de culpa, arrependimento ou lamentação. Além das técnicas já mencionadas, Carnegie destaca a importância de cultivar uma mentalidade flexível, capaz de adaptar-se às mudanças e aos imprevistos da vida. Ele observa que pessoas resilientes, capazes de ajustar seus planos e expectativas de acordo com as circunstâncias, são naturalmente menos propensas a sofrer com preocupações crônicas. Essa flexibilidade é um traço fundamental para o desenvolvimento pessoal, pois permite encarar os desafios com criatividade e otimismo, transformando obstáculos em oportunidades de crescimento. Carnegie também sugere a adoção de pequenos rituais diários de autocuidado, como pausas para respiração profunda, caminhadas ao ar livre ou momentos de silêncio e introspecção. Esses hábitos simples podem ajudar a reduzir o nível geral de ansiedade, prevenindo o acúmulo de tensão e o surgimento de preocupações exageradas. O autor enfatiza que, embora pareçam detalhes,
Essas práticas têm um impacto profundo na saúde emocional e na capacidade de manter o equilíbrio diante das dificuldades. Um aspecto recorrente nos exemplos apresentados é o valor do autoconhecimento. Carnegie mostra que, ao compreender nossos próprios padrões de preocupação, podemos identificar gatilhos específicos e trabalhar de forma mais direta para neutralizá-los. Ele recomenda a observação atenta dos próprios pensamentos e emoções, incentivando o leitor a anotar situações recorrentes, identificar causas e buscar estratégias personalizadas de enfrentamento. Com o tempo, esse exercício torna-se um poderoso aliado na prevenção de preocupações desnecessárias e na construção de uma vida mais tranquila. Por fim, o autor reforça a importância de buscar apoio em pessoas confiáveis, seja para dividir preocupações, pedir conselhos ou simplesmente desabafar. Ele lembra que ninguém precisa enfrentar sozinho os desafios emocionais e que compartilhar dificuldades com alguém de confiança pode aliviar consideravelmente o peso das preocupações. Ao buscar companhia, orientação ou escuta ativa, o indivíduo encontra novas perspectivas e se sente mais forte para lidar com suas dificuldades. Em síntese, a terceira parte do livro de Dale Carnegie oferece um conjunto robusto de estratégias para interromper o ciclo destrutivo da preocupação antes que ela tenha consequências sérias na vida do indivíduo. Ao aplicar práticas como externalizar preocupações, relativizar contratempos, analisar probabilidades, aceitar o inevitável, impor um limite ao tempo de reflexão e evitar o apego ao passado, o leitor descobre caminhos concretos para viver com mais serenidade e confiança. Essa transformação mental é essencial para que possamos preservar nossa saúde, desenvolver relações saudáveis e realizar nossos objetivos com mais leveza e satisfação. O ensinamento central desta parte é que a preocupação só domina a mente de quem permite. Com disciplina, autoconhecimento e uma postura racional diante da vida, é possível romper o ciclo vicioso da ansiedade e conquistar uma existência mais plena. As técnicas apresentadas por Carnegie não são promessas vazias, mas ferramentas práticas, testadas e validadas por pessoas reais, que encontraram, por meio delas, uma nova forma de encarar os desafios. Adotar esses princípios não elimina todos os problemas, mas garante que a preocupação não roube o melhor de cada um de nós, permitindo que vivamos de maneira mais equilibrada, corajosa e feliz. Parte 4. 7 maneiras de cultivar uma atitude mental que lhe trará paz e felicidade. A quarta parte do livro direciona o leitor para uma transformação interior fundamental, a construção de uma atitude mental positiva e estável. Carnegie defende que a maneira como vemos a vida e reagimos a ela determina não só nossa capacidade de superar preocupações, mas também nosso potencial de alcançar paz e felicidade autênticas. Ao longo de 7 princípios práticos, o autor orienta sobre como modificar padrões de pensamento, eliminar hábitos mentais destrutivos e cultivar uma disposição emocional que permita viver com mais equilíbrio, leveza e satisfação. O primeiro princípio destacado por Carnegie é sintetizado na mensagem: 9 palavras que podem transformar sua vida. Essas palavras, faça o melhor e esqueça o resto, resumem a essência de uma mentalidade produtiva. Carnegie argumenta que uma das maiores fontes de preocupação é o perfeccionismo, a ansiedade pelo controle de todos os resultados e o hábito de remoer possíveis erros ou fracassos. Ele mostra que a libertação começa quando fazemos nosso melhor dentro das possibilidades e aceitamos que nem tudo está sob nosso controle. Diversos exemplos são apresentados, como o de profissionais que, ao aprenderem a dar o máximo de si, sem exigir perfeição absoluta, conseguiram reduzir a ansiedade, melhorar o desempenho e recuperar o entusiasmo pela vida. Esse princípio ensina que é possível manter altos padrões de excelência sem sacrificar a serenidade, desde que se aprenda a desapegar de resultados que estão além do nosso alcance. O segundo princípio aborda o alto custo da busca pela vingança. Carnegie mostra que guardar rancor e alimentar mágoas não afeta o ofensor, mas sim aquele que se prende ao ressentimento. Ele cita estudos e relatos de pessoas que adoeceram física e emocionalmente por não conseguirem perdoar ou deixar para trás ofensas do passado. Ao contrário, a disposição para o perdão é libertadora, promove bem-estar,
reduz o estresse e permite seguir em frente sem carregar pesos desnecessários. Carnegie sugere a prática diária de revisar mágoas e escolher conscientemente liberar ressentimentos, focando no crescimento e na paz interior. Ele apresenta histórias de líderes que, ao abandonarem a vingança, conquistaram respeito, autoconfiança e uma vida mais leve, provando que o perdão é uma das formas mais avançadas de inteligência emocional. O terceiro ensinamento orienta sobre não se preocupar com ingratidão. Segundo Carnegie, a expectativa de reconhecimento constante é fonte de frustração, pois a gratidão alheia é incerta e, muitas vezes, inexistente. O autor reforça que devemos agir por princípios internos e satisfação pessoal, e não em busca de aplausos. Ele cita exemplos de pessoas generosas que, ao se desapegarem do reconhecimento, passaram a desfrutar mais das próprias ações, valorizando o impacto positivo de suas atitudes na vida dos outros, sem se prender à retribuição. Esse desapego é essencial para evitar mágoas e cultivar uma mentalidade de abundância, onde o foco está em contribuir e não em receber. O quarto princípio apresenta uma reflexão profunda sobre o valor das coisas que possuímos. Carnegie propõe um exercício: imaginar quanto custaria para recuperar sentidos, membros ou habilidades naturais caso os perdêssemos. Ele mostra que a maioria das pessoas é rica em saúde, inteligência, afetos e oportunidades, mas por focar apenas no que falta, vive insatisfeita e preocupada. O autor salienta que a gratidão diária pelas pequenas e grandes bênçãos é um dos antídotos mais poderosos contra a preocupação. A prática de listar conquistas, reconhecer o valor do corpo e das relações e agradecer pelas oportunidades do dia a dia transforma radicalmente a perspectiva emocional, tornando a pessoa mais otimista, satisfeita e menos suscetível ao medo. O quinto princípio destaca a importância de ser autêntico e fiel a si mesmo. Carnegie ensina que imitar os outros ou tentar se encaixar em padrões impostos leva ao sofrimento. A busca pela autenticidade, reconhecer talentos, aceitar limitações, valorizar singularidades, é caminho para uma autoestima sólida e uma existência mais livre. Ele apresenta exemplos de pessoas que tentaram ser cópias de outras e fracassaram, até o momento em que passaram a trilhar seus próprios caminhos, colhendo respeito, prosperidade e alegria genuína. O autor reforça que cada pessoa é única e que a aceitação dessa verdade é libertadora. Ele sugere exercícios de autoconhecimento, incentiva a reflexão sobre sonhos pessoais e coragem para abraçar quem se é de verdade, mesmo diante de críticas ou comparações. O sexto ensinamento, famoso na obra, é: se a vida lhe der um limão, faça uma limonada. Essa filosofia de resiliência propõe que as dificuldades inevitáveis da vida não devem ser motivo de revolta, mas oportunidades de crescimento e superação. Carnegie conta histórias inspiradoras de pessoas que passaram por perdas, fracassos ou limitações graves e, mesmo assim, encontraram formas criativas de reconstruir a vida. Ele ensina que a atitude diante das adversidades é decisiva para o sucesso emocional. Ao invés de lamentar, é preciso aceitar a situação, identificar aprendizados e agir para extrair o melhor do contexto. O autor recomenda desenvolver flexibilidade mental, olhar para os desafios como testes de força e criatividade e celebrar as pequenas vitórias do caminho, pois cada limonada feita de um limão é uma vitória pessoal sobre as preocupações. O sétimo princípio traz estratégias para curar a depressão em 14 dias. Carnegie reconhece que estados depressivos podem surgir do excesso de preocupação, isolamento e falta de propósito. Ele sugere, com base em experiências reais, que envolver-se em ações altruístas, ajudar outras pessoas e se dedicar a projetos significativos é um caminho eficaz para restaurar a alegria de viver. Ele mostra que sair do foco excessivo em si mesmo e direcionar atenção ao próximo gera sentido, amplia o círculo social, cria gratidão recíproca e diminui os sintomas de tristeza e preocupação. Além disso, ele sugere o cultivo de hobbies, atividades físicas, contato com a natureza
e novos aprendizados como formas de renovar a energia emocional e dar novos significados à vida. Em cada capítulo, Carnegie reforça que a atitude mental não depende das circunstâncias externas, mas da forma como reagimos a elas. Ele propõe exercícios práticos como anotar diariamente razões para agradecer, listar talentos e conquistas, perdoar ativamente pessoas do passado, praticar atos de bondade sem esperar retorno e se desafiar a encarar problemas como oportunidades de crescimento. O autor compartilha relatos de empresários, mães, trabalhadores e pessoas comuns que reconstruíram suas trajetórias ao mudar o padrão mental, provando que a felicidade está ao alcance de quem assume a responsabilidade por seus pensamentos. Em resumo, a quarta parte do livro constitui um manual poderoso para a transformação da atitude mental. Ao adotar os 7 princípios ensinados por Carnegie, o leitor se fortalece para enfrentar os desafios da vida com leveza e esperança, tornando-se menos vulnerável às preocupações e mais preparado para saborear as alegrias e conquistas que só uma mente livre, equilibrada e otimista pode alcançar. Parte 5. A maneira perfeita de derrotar as preocupações. A quinta parte do livro apresenta aquilo que considera ser a maneira perfeita de derrotar as preocupações. Uma abordagem simples, porém incrivelmente poderosa, baseada no exemplo de seus próprios pais e em princípios práticos de vida. Embora esta parte seja composta por apenas um capítulo, sua profundidade está na demonstração prática de como a fé, a aceitação e o foco no essencial podem transformar completamente a forma como lidamos com as preocupações cotidianas. Carnegie começa compartilhando relatos sobre a sabedoria de seus pais, destacando especialmente a postura resiliente de sua mãe diante de dificuldades financeiras, doenças na família e crises inesperadas. Ela sempre buscava forças na fé e na confiança de que, independentemente das adversidades, tudo seria resolvido de alguma forma. Carnegie enfatiza que, mesmo sem grandes posses materiais, sua família mantinha uma atmosfera de paz, união e alegria, justamente por adotar um modo de pensar centrado na esperança e na confiança no futuro. O autor explica que, para seus pais, a oração era uma prática constante e sincera, e funcionava como um remédio eficaz contra a ansiedade e o medo. Eles acreditavam que entregar as preocupações a um poder superior ajudava a aliviar o peso emocional dos problemas, permitindo enxergá-los com mais clareza e serenidade. Carnegie mostra, por meio de exemplos do cotidiano, como a fé não apenas acalma, mas também inspira ações práticas e assertivas. Em vez de paralisar diante das dificuldades, seus pais procuravam fazer tudo o que estivesse ao seu alcance, confiando que o restante seria resolvido no tempo certo. Outro ponto central desta parte é o valor de aceitar aquilo que não pode ser mudado. Carnegie destaca que muitos dos sofrimentos humanos nascem da recusa em aceitar a realidade. Ao resistir ao inevitável, desperdiçamos energia vital e nos entregamos ao desespero. Ele argumenta que a aceitação não é resignação, mas uma postura madura e sábia diante dos fatos. A mãe de Carnegie, por exemplo, ao receber notícias ruins, chorava, lamentava por algum tempo, mas logo reunia forças e buscava retomar a rotina, encontrando motivos para agradecer, mesmo em meio às tempestades. Essa capacidade de aceitar a dor e continuar vivendo é, para o autor, uma das mais valiosas habilidades emocionais para derrotar as preocupações. Carnegie reforça que a fé praticada por sua família não se limitava ao aspecto religioso. Ela estava presente também na confiança nas pessoas, na vida e no próprio esforço. Seus pais tinham a convicção de que, mesmo diante das incertezas, sempre era possível encontrar uma solução ou aprender uma lição importante. Essa atitude prática fazia com que pequenos problemas não se transformassem em catástrofes. Ele recorda, por exemplo, situações em que a escassez de dinheiro era enfrentada com criatividade, colaboração e bom humor, evitando discussões e sentimentos de derrota.
O foco estava sempre naquilo que realmente importava: manter a família unida, cultivar valores, nutrir gratidão e fé. Ao relatar a vivência de seus pais, Carnegie ressalta que muitas pessoas permitem que preocupações pequenas e grandes dominem seus pensamentos e minem suas forças. Elas gastam tempo e saúde com ansiedades sobre eventos futuros, dívidas, críticas, doenças e perdas. No entanto, segundo o autor, a postura de seus pais mostra que a preocupação só tem poder quando a deixamos crescer na nossa mente. Quando aceitamos as limitações da vida e escolhemos confiar, seja em Deus, na vida, no trabalho ou nas pessoas ao nosso redor, passamos a viver de forma mais tranquila, focando no presente e tomando decisões com serenidade. Outro aspecto essencial abordado por Carnegie é a escolha consciente de manter o foco no essencial. Ele explica que muitos indivíduos sobrecarregam suas mentes, tentando resolver tudo ao mesmo tempo, quando, na verdade, a vida é feita de pequenas ações diárias. Seus pais, diante de desafios, priorizavam o que era mais urgente e importante, sem se perder em preocupações secundárias. Essa capacidade de hierarquizar e simplificar evitava o desgaste emocional e criava uma atmosfera mais leve dentro de casa. O autor defende que, ao focar no que pode ser feito agora, cada pessoa reduz a ansiedade e ganha mais energia para lidar com as demandas reais da vida. Carnegie também destaca o valor do otimismo e da esperança. Mesmo em momentos de dor e incerteza, seus pais mantinham viva a expectativa de dias melhores. Essa esperança não era ingênua, mas fruto de uma escolha consciente: acreditar que toda situação, por pior que seja, tem um fim e que a vida oferece novas oportunidades a quem persiste com coragem e fé. O autor mostra que, ao cultivar otimismo, as pessoas enfrentam melhor os desafios, aprendem mais com os fracassos e se recuperam mais rapidamente das perdas. Além disso, Carnegie ressalta a importância da união familiar e do apoio mútuo. Seus pais, mesmo diante de dificuldades, faziam questão de celebrar pequenas vitórias, valorizar os momentos felizes e se apoiar nas horas difíceis. Essa coesão familiar funcionava como um escudo contra as preocupações do mundo exterior, criando um ambiente seguro, onde cada membro se sentia acolhido e fortalecido. O autor sugere que, seja em família, entre amigos ou colegas de trabalho, buscar apoio e compartilhar as preocupações reduz o peso dos problemas e facilita a busca por soluções. Por fim, Carnegie conclui que a maneira perfeita de derrotar as preocupações está ao alcance de todos, independente de crença religiosa, status social ou condições externas. Trata-se de uma combinação de fé, aceitação, foco no presente, esperança e apoio mútuo. Ele afirma que, ao adotar esses princípios, qualquer pessoa pode transformar sua relação com as preocupações, desenvolvendo uma mente mais serena, resiliente e preparada para lidar com os altos e baixos da vida. O segredo está em transformar cada desafio em oportunidade de fortalecimento interior, usando a fé, a gratidão e o foco no essencial como antídotos definitivos contra as preocupações do dia a dia. Parte 6. Como parar de se preocupar com críticas. Na sexta parte de seu livro, Dale Carnegie aprofunda o tema das críticas, um dos grandes gatilhos de preocupação e sofrimento na vida de qualquer pessoa. Ele demonstra que, independentemente da trajetória ou das intenções, todos estão sujeitos a julgamentos, incompreensões e desaprovação alheia. A chave para viver bem, segundo Carnegie, é aprender a lidar com as críticas de forma madura, racional e produtiva, transformando-as em fonte de aprendizado, autoconhecimento e até mesmo motivação. Carnegie inicia este bloco com uma máxima simples, mas profunda: ninguém chuta cachorro morto. Ou seja, as críticas geralmente vêm para aqueles que estão em movimento, realizando algo relevante
ou que se destacam de alguma forma. As pessoas que nada fazem, nada tentam ou vivem totalmente na zona de conforto dificilmente são alvo de julgamentos ou ataques, pois passam despercebidas. Por isso, ele encoraja o leitor a compreender que críticas, até certo ponto, são uma validação do esforço, da exposição e do impacto que se está causando no mundo. Em vez de temê-las, é mais produtivo encará-las como parte inevitável do processo de crescimento. No entanto, Carnegie também destaca que críticas podem doer, e se não forem bem administradas, podem minar a confiança, abalar a autoestima e paralisar projetos importantes. Para evitar que a preocupação com crítica se transforme em um obstáculo, o autor sugere algumas estratégias práticas. Em primeiro lugar, recomenda analisar a fonte da crítica. Nem toda crítica merece atenção. Muitas vezes, comentários negativos refletem mais o estado emocional, as frustrações e as limitações do crítico do que a realidade dos fatos. Aprender a distinguir críticas construtivas, feitas por pessoas sensatas e interessadas no nosso bem, de críticas destrutivas ou motivadas por inveja, raiva ou ignorância, é fundamental para filtrar o que merece ser levado em consideração. Carnegie cita exemplos de personalidades de destaque na história, como Abraham Lincoln, que sofreram críticas duríssimas e injustas durante sua vida pública, mas aprenderam a desenvolver uma pele mais grossa, protegendo-se do desgaste emocional causado pela desaprovação alheia. O autor lembra que Lincoln foi muitas vezes alvo de chacota, ofensa e oposição violenta, mas jamais deixou que isso o impedisse de lutar por seus princípios e tomar decisões importantes. Essa lição se aplica a qualquer pessoa. Críticas são inevitáveis, mas o poder de decidir o quanto elas irão afetar nossas emoções está em nossas mãos. Outro ponto abordado por Carnegie é o perigo de buscar constantemente a aprovação dos outros. Ele observa que a necessidade de ser aceito, elogiado ou aplaudido pode se tornar uma prisão emocional, levando a pessoa a abrir mão de seus valores, convicções e autenticidade apenas para agradar. O autor ressalta que viver em função da aprovação alheia é abrir mão do próprio potencial e correr o risco de nunca realizar nada realmente significativo. Por isso, ele recomenda que cada um desenvolva um senso de autoconfiança sólido, baseado em valores pessoais e em uma autoavaliação honesta. Ao confiar em si mesmo e saber distinguir seus pontos fortes e fracos, fica mais fácil encarar críticas sem se abalar profundamente. No entanto, Carnegie não ignora o valor das críticas construtivas. Ele defende que saber ouvir, refletir e aprender com críticas bem-intencionadas é um dos maiores segredos do sucesso pessoal e profissional. Em vez de reagir impulsivamente ou com raiva, ele sugere receber as críticas com humildade, agradecer pelo feedback, analisar os argumentos apresentados e, se fizer sentido, promover mudanças ou ajustes. Esse processo não só demonstra maturidade, mas também contribui para o aprimoramento constante, a inovação e a evolução. O autor conta histórias de líderes e empresários que, graças à abertura para críticas sinceras, conseguiram evitar fracassos, melhorar processos, corrigir erros e fortalecer suas relações com clientes, parceiros e colaboradores. Ele também reforça a importância de se cercar de pessoas honestas e bem-intencionadas, capazes de oferecer críticas construtivas, apontar falhas e incentivar melhorias de forma respeitosa e amigável. Esse círculo de confiança é fundamental para o crescimento contínuo e para a manutenção da humildade diante do sucesso. Carnegie alerta ainda sobre o risco de permitir que críticas antigas ou repetidas se tornem traumas duradouros. Muitas pessoas carregam por anos lembranças dolorosas de palavras duras ditas por pais, professores, chefes ou parceiros, permitindo que essas memórias minem a autoconfiança e influenciem negativamente suas escolhas. O autor aconselha a prática do perdão, tanto em relação aos outros quanto a si mesmo, e a escolha consciente de não se apegar ao passado. Ele recomenda técnicas de ressignificação, onde a pessoa revisita o episódio doloroso,
busca entender a intenção por trás da crítica e, se necessário, transforma a experiência em aprendizado para o futuro. Um ensinamento valioso trazido por Carnegie é sobre não devolver críticas com ataques. Em vez de alimentar conflitos, responder agressivamente ou entrar em disputas verbais, ele sugere manter a calma, agir com civilidade e, se possível, buscar entender o ponto de vista do outro. Essa postura não só preserva a paz interior, como também eleva o respeito de todos ao redor. Demonstrar maturidade emocional diante de críticas é uma forma de conquistar a autoridade e se tornar exemplo de equilíbrio. Outro tema central da parte 6 é o reconhecimento das próprias limitações. O autor incentiva o leitor a aceitar que ninguém está acima de críticas, que todos erram e que, de tempos em tempos, todos terão suas ações questionadas. Essa humildade protege contra o orgulho e a arrogância, dois sentimentos que, segundo Carnegie, costumam atrair ainda mais críticas e dificultam o aprendizado e a evolução. Por fim, Dale Carnegie encerra essa parte lembrando que o medo das críticas é muitas vezes pior do que as próprias críticas. Ele destaca que ao adotar uma postura de autoconfiança, abertura para o aprendizado, humildade diante dos próprios erros e resiliência emocional, qualquer pessoa pode libertar-se da preocupação excessiva com a opinião alheia e seguir em frente em direção aos seus sonhos e objetivos. As críticas, quando encaradas com maturidade, tornam-se aliadas no caminho do autodesenvolvimento e não mais obstáculos ao progresso e à felicidade. Em resumo, a sexta parte de Como Evitar Preocupações e Começar a Viver oferece ao leitor ferramentas práticas para transformar críticas em oportunidades de crescimento, construir uma autoestima sólida e blindar-se contra o impacto negativo das opiniões alheias. Ao internalizar esses princípios, o leitor descobre que a verdadeira liberdade está em viver de acordo com seus valores, aprender com os outros e não permitir que a preocupação com críticas roube sua paz, sua autenticidade e sua capacidade de realizar grandes feitos. Parte 7. 6 maneiras de evitar o cansaço e a preocupação e preservar a energia e o ânimo. Na sétima parte do livro, Dale Carnegie amplia a análise sobre as preocupações, direcionando o olhar do leitor para um aspecto frequentemente negligenciado: o impacto do cansaço físico e mental na geração e intensificação das preocupações. Segundo Carnegie, muitas angústias, irritações, explosões emocionais e até decisões erradas derivam menos da gravidade dos problemas e mais do esgotamento acumulado e da incapacidade de renovar as próprias forças. Nesta parte, ele propõe 6 estratégias práticas para preservar a energia, manter o ânimo elevado e assim evitar que o cansaço alimente a preocupação. O primeiro princípio é como acrescentar 1 hora ao seu dia. Carnegie desafia a noção de que estamos eternamente presos à falta de tempo. Ele defende que, ao aprender a organizar as tarefas, priorizar o essencial e eliminar desperdícios, é possível ganhar pelo menos 1 hora a mais por dia, tempo que pode ser usado para descanso, lazer ou autorreflexão. O autor sugere o uso de listas de tarefas, divisão do dia em blocos produtivos e a técnica de delegar aquilo que outros podem fazer. Além disso, destaca a importância de não procrastinar tarefas desagradáveis, pois o adiamento só aumenta o desgaste mental. A sensação de dever cumprido e o controle sobre o tempo reduzem preocupações e criam uma rotina mais leve e produtiva. O segundo princípio trata de por que você vive cansado e o que fazer para evitar. Carnegie revela que grande parte do cansaço não é apenas físico, mas mental. Ele mostra que a fadiga surge muitas vezes de emoções negativas, conflitos internos e preocupações mal resolvidas que drenam a energia vital. Ele cita estudos científicos que apontam que trabalhar sob tensão, em ambiente hostil ou sem significado, é muito mais exaustivo do que executar tarefas físicas. Para combater isso, recomenda-se cultivar emoções positivas, buscar significado no trabalho, interromper pensamentos negativos assim que surgem e, sempre que possível,
alternar tarefas mentais e físicas ao longo do dia. O autor sugere pequenas pausas de relaxamento, alongamentos, exercícios respiratórios e conversas descontraídas como formas simples, porém eficazes, de renovar as energias e afastar o cansaço mental. O terceiro ensinamento é como evitar o cansaço e manter uma aparência jovem. Carnegie aborda o impacto do cansaço crônico não apenas sobre o corpo, mas sobre a aparência, autoestima e saúde emocional. Ele afirma que a tensão contínua envelhece precocemente, prejudica a postura, a expressão facial e até mesmo o brilho no olhar. Para preservar a juventude, o autor sugere a adoção de hábitos como dormir bem, alimentar-se de maneira equilibrada, praticar exercícios físicos e, sobretudo, cultivar serenidade. Ele reforça que a expressão das emoções se reflete diretamente no corpo. O sorriso relaxa os músculos, enquanto o estresse os contrai. O autor recomenda técnicas como relaxamento progressivo, automassagem, banhos relaxantes e momentos de contemplação da natureza. Destaca também o papel da aceitação e da gratidão. Pessoas que se aceitam, cultivam bons pensamentos e agradecem pelo que têm, tendem a ser mais leves e irradiar juventude, independentemente da idade. O quarto princípio apresenta 4 bons hábitos de trabalho que ajudam a evitar o cansaço e a preocupação. Carnegie defende que muito do esgotamento profissional é fruto de maus hábitos organizacionais. Ele recomenda trabalhar com método, planejar o dia, dividir tarefas em etapas e definir prioridades claras. Evitar a pressa. A urgência constante consome energia e gera mais erros que retroalimentam a preocupação. Intercalar atividades. Alternar tarefas mecânicas com criativas, evitando longos períodos em uma única função. Evitar o acúmulo de decisões. Sempre que possível, simplificar escolhas e delegar decisões menores, reservando a mente para o que realmente importa. Ao implementar esses hábitos, o ambiente de trabalho se torna menos estressante e a energia mental pode ser preservada por mais tempo. Carnegie exemplifica com casos reais de profissionais que, ao organizarem melhor suas rotinas, conseguiram eliminar o cansaço crônico e, consequentemente, as preocupações excessivas ligadas ao trabalho. O quinto princípio trata de como eliminar o tédio que produz cansaço, preocupações e ressentimentos. Carnegie observa que o tédio é um grande inimigo do bem-estar e que rotinas sem variedade tendem a gerar desânimo, irritação e, muitas vezes, ressentimento em relação a colegas, familiares ou a própria vida. Ele sugere buscar novidades mesmo em tarefas rotineiras, experimentar novos caminhos para o trabalho, aprender habilidades diferentes, variar atividades nos momentos livres, participar de projetos ou grupos que estimulem a criatividade. Carnegie destaca a importância de desenvolver hobbies e interesses pessoais fora do ambiente de trabalho, pois eles renovam a mente, expandem horizontes e fortalecem a sensação de propósito. Ao tornar a rotina mais interessante e dinâmica, o tédio perde espaço e, com ele, o cansaço e a preocupação. O sexto e último princípio aborda como não se preocupar com a insônia. Carnegie reconhece que muitas pessoas entram em círculos viciosos, preocupando-se com a possibilidade de não dormir, o que acaba tornando a insônia ainda mais frequente e exaustiva. Ele sugere uma mudança de atitude. Aceitar que uma noite mal dormida, ocasionalmente, não é motivo para desespero. O autor propõe técnicas de relaxamento, como respiração profunda, leitura leve, evitar discussões ou trabalhos estimulantes antes de deitar e, principalmente, abandonar a preocupação com o sono. Carnegie relata histórias de pessoas que, ao deixarem de lutar contra a insônia e aceitarem a situação com naturalidade, passaram a dormir melhor e a viver com mais disposição. Ao longo de toda a parte 7, Dale Carnegie ressalta que preservar energia e ânimo depende menos de fatores externos e mais da atitude interior. Ele reforça que muitos dos esgotamentos do dia a dia não são resultado do excesso de trabalho em si, mas do modo como enfrentamos as situações, nos relacionamos com os outros e organizamos nosso tempo.
Ele encoraja o leitor a praticar a autopercepção, identificar sinais de fadiga mental, monitorar pensamentos negativos, fazer pausas preventivas e buscar equilíbrio entre atividade e descanso. Pequenas mudanças, implementadas gradualmente, podem trazer ganhos significativos em bem-estar, disposição e capacidade de enfrentar desafios sem sucumbir à preocupação. Carnegie também destaca que a energia emocional é renovável, mas requer cuidado e atenção. Ele sugere cultivar relacionamentos saudáveis, evitar conflitos desnecessários, buscar momentos de lazer e diversão, rir sempre que possível e alimentar a mente com pensamentos positivos. Ele ressalta o impacto do ambiente. Espaços organizados, limpos e agradáveis promovem leveza, enquanto ambientes caóticos e poluídos favorecem o cansaço e a preocupação. O autor orienta o leitor a criar rituais de autocuidado, como pausas para tomar um café, caminhadas ao ar livre, música, leitura ou momentos de contemplação da natureza. Por fim, Carnegie faz uma reflexão sobre o valor do descanso verdadeiro. Ele alerta para o perigo do descanso improdutivo, quando a mente continua presa às preocupações mesmo durante momentos de lazer ou sono. Para descansar de fato, é necessário aprender a desligar das obrigações, praticar a presença no aqui e agora e cultivar o prazer nas pequenas coisas. O autor sugere o exercício da gratidão diária, o cultivo de relações afetuosas e o envolvimento em atividades significativas como fontes renovadoras de energia vital. Em resumo, a 7ª parte de Como Evitar Preocupações e Começar a Viver oferece um manual prático para quem deseja preservar energia, manter o ânimo e evitar que o cansaço se transforme em preocupação. Ao aplicar as 6 estratégias propostas por Carnegie, organização do tempo, gestão das emoções, hábitos saudáveis, renovação do interesse pela vida, técnicas contra a insônia e busca pelo equilíbrio, o leitor ganha ferramentas para enfrentar os desafios com mais leveza, clareza e disposição. Mais do que receitas pontuais, trata-se de uma filosofia de vida. Cuidar da própria energia é um ato de inteligência, amor próprio e prevenção contra as preocupações que podem sabotar nossa saúde e felicidade. Ao adotar essas práticas, cada pessoa se fortalece para viver com mais presença, produtividade, entusiasmo e, mais do que tudo, serenidade diante das adversidades. E chegamos ao final de mais um resumo. Quero te parabenizar por chegar até aqui e adquirir ainda mais conhecimento. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e, se esse conteúdo agregou de alguma forma para você, compartilhe com mais pessoas. Nos vemos no próximo livro.